Hoje eu quero conversar com vocês sobre os 10 mandamentos do mega investidor Lírio Parisotto. Então vamos ao vídeo. Salve! Bem-vindos aos vídeos! Primeiro de tudo, você já sabe, não deixa aí de se inscrever no canal para ajudar esse canal a crescer e clicar aí no sininho que tá aí embaixo, que aí o YouTube vai te mandar notificações dos próximos vídeos e aí você vê se vai lhe interessar ou não. Primeiro ponto também que eu gostaria de destacar antes de trazer esses 10 mandamentos é o que o mega investidor Lírio Parisotto cometeu alguns atos na vida pessoal dele, com os quais obviamente eu não concordo, e também não quero comentar sobre isso aqui nesse vídeo. O que eu quero trazer para vocês são os ensinamentos que ele segue na vida dele como investidor, e ele é um investidor de extremo sucesso, tanto que o fundo dele, que é desde 1998, já rendeu incríveis 40% ao ano. Só em 2021 rendeu 121%. Ele de fato é um investidor excepcional. 40% ao ano não é para qualquer um. O investidor tem tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele tem até mais dinheiro acumulado que o próprio Barça. Ele tem uma fortuna que supera 1,5 bilhão de dólares. Com o dólar a 5,30, ele tem aproximadamente 8 bilhões de reais. O Barça tem um pouco mais de 4. Ainda assim, nem por isso a gente retira o mérito do Barça. O Lírio Parisotto tem tanto sucesso assim, somente porque ele é um efetivo empreendedor. Inclusive, ele tem uma empresa que fez muito sucesso na década passada, mas não vou entrar em maiores detalhes, é só para você ter um panorama geral de quanto esse investidor fez sucesso na bolsa de valores e no mercado em geral. Bom, vamos então a esses mandamentos do Lírio Parisotto. Primeiro mandamento: não entre em IPO. O investidor que paga a conta do empresário que está vendendo as suas ações. O que ele quer dizer com isso? IPO muitas vezes é feito apenas para que o empresário que já ganhou muito dinheiro vender a sua participação acionária e conseguir lucrar com isso. Muitas vezes uma empresa é vendida e colocada na bolsa porque ela já está cara. E o Lírio Parisotto ainda destaca o seguinte, que todas aquelas campanhas publicitárias para fazer o IPO e todo aquele luxo que precede o IPO é pago pelo investidor que compra as ações na reserva do IPO. Lembrando que a IPO, só para quem não sabe, é a abertura de capital de uma empresa que ainda não estava aberta na bolsa, para que o mercado em geral possa comprar ações. O Barça também não gosta de IPO e não entra em IPO. O Barça destaca, não sem razão, um banco de investimento, quando vai fazer o IPO de uma empresa, ele enfeita muito aquela empresa. Na verdade, você está vendo algo que não é verdadeiro. E aí você acaba se iludindo em comprando uma empresa que não é tudo aquilo que eles divulgam. Por isso, cuidado, a IPO pode ser furada. Segundo mandamento: pouca diversificação. Uma ação por mês no máximo. Ou seja, 12 ações no máximo na sua carteira, uma por mês. Por que ele fala isso? Porque você precisa, como investidor, não como especulador, acompanhar efetivamente os resultados trimestrais de uma empresa. Olhar os seus balanços, olhar os indicadores de análise fundamentalista, como PL, valor patrimonial, margem líquida, CAPEX, etc. E se você tiver muitas ações, você não vai conseguir fazer isso. Aí ele fala assim, uma ação por mês, porque seria, em tese, um mês para você analisar cada ação. A gente sabe que não é exatamente assim, mas ele só colocou esse número simbólico para que você não se perca demais. E ele já até destacou que 12 é até muito, ele preferiria ter até menos. E no fundo ele pratica isso, apenas 12 ações. Terceiro mandamento: compre empresas que tenham baixa concorrência, que tenham barreira de entrada e que forneçam bom fluxo de caixa. Primeiro, por que ele fala da baixa concorrência? Porque quanto maior a concorrência, menores as margens de lucro, menor o markup daquela empresa. E dessa forma, ela lucra menos, porque senão ela não consegue vencer o seu concorrente. Lucrando menos, você como sócio acionista recebe menos de dividendos. Por isso, busque empresas que tenham menor concorrência. Não que necessariamente seja um monopólio, porque o monopólio uma hora pode se findar e você perder muito dinheiro com a entrada de novos concorrentes. Mas empresas que representem, sei lá, um oligopólio, por exemplo. Os grandes bancos são um exemplo. Poucos bancos aí dominam fatias enormes de mercado aí na conjuntura brasileira. E por que ele cita também barreira de entrada? Ele cita um exemplo. Se você é dono de uma empresa, demite um diretor e um gerente, e esses dois, quando saem da sua empresa, abrem um negócio similar ao seu e lhe fazem concorrência, seu negócio não vale nada. Porque não tem barreira de entrada, qualquer um abre. Ele cita, por exemplo, o comércio. Qualquer um pode simplesmente emprestar dinheiro do banco, abrir o seu comércio sem dinheiro próprio, só com capital de terceiro e sair vendendo aí. Não que esse negócio vai prosperar, porque ele cita uma estatística muito interessante, que é que mais de 90% das empresas falem nos primeiros 5 anos de existência. Então busque empresas que tenham barreira de entrada. Dê exemplo, Luan, siderúrgicas, os próprios bancos,
Você precisa de ter muito dinheiro, milhões e milhões para abrir um banco. Empresas de transmissão de energia elétrica, como Taesa e Transmissão Paulista. Não é qualquer empresa que consegue abrir um negócio desses. Tem várias barreiras regulatórias, inclusive. E o que o Lírio Parisotto indica é: procure empresas como esta, porque elas vão ter perenidade, já que a concorrência não vai ser tão forte em cima delas. E fornecer um bom fluxo de caixa é a questão dos dividendos. Você tem que buscar empresas que lhe paguem frequentemente alguma remuneração. Ele diz, e não sem razão também, como o Décio Bazin fala no livro dele: você não deve buscar um investimento se ele não vai te remunerar. Buscar só valorização, você acaba flertando muito com a especulação. Você precisa de um investimento que lhe remunere. Lembrando que o conceito de fluxo de caixa nada mais é que o conceito de ativo que está no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ativo é tudo aquilo que lhe proporciona renda, e passivo é tudo aquilo que não lhe proporciona renda, embora contabilmente seja considerado um ativo, como por exemplo, um veículo automotor. Ele não te dá renda, ele só te dá despesa. Você tem que buscar ativos geradores de renda e somente ações pagadoras de dividendos que, de fato, cumprem esse requisito. Aí eu aqui fracionei dentro do terceiro mandamento o 3.1, porque eu achei interessante falar ele em forma separada. Não comprar companhias aéreas. O Lírio Parisotto fica longe disso. Por quê? Porque embora o setor aéreo seja um setor perene, sempre a gente vai precisar de empresas aéreas, as empresas desse setor não têm nenhuma perenidade. O histórico de companhias aéreas é de que em 10 anos elas acabam quebrando ou entrando em recuperação judicial ou sendo incorporadas por outras companhias que estão ingressando no mercado. Mesmo hoje, companhias como Gol e Azul não apresentam uma boa lucratividade. Na maioria das vezes, elas apresentam prejuízo. Por isso, longe das companhias aéreas. Quarto mandamento: fique longe de empresas com sede em países exóticos, que são os paraísos fiscais. Por que ele fala isso? Hoje em dia é difícil disso acontecer, mas mais na época dele, assim, acontecia de muitas empresas na bolsa terem sede em países assim cuja regulamentação era como se fosse um paraíso fiscal. E ele fala: o brasileiro já tem que se preocupar com a legislação brasileira, que é extremamente complexa, para que ele fique se preocupando com legislação de outros países, legislações essas muitas vezes obscuras. Por isso, fique longe disso para não ter dor de cabeça como investidor. Quinto mandamento: não compre empresa que dê prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Isso aqui pode constituir uma obviedade. Nossa, Luan, é óbvio que eu vou comprar empresa que dá lucro, né? Pelo amor de Deus. Ele até brinca com isso, ele fala só sendo um idiota, né? Para não comprar empresa que dá lucro. O problema é que ele fala que o mundo está cheio de idiota ou que as pessoas simplesmente não praticam isso. Mesmo sabendo que tem que comprar empresa com lucro, elas compram empresa que dá prejuízo. Sob o argumento seguinte: ah, mas essa empresa aqui está num problema ruim, mas logo vai acontecer um turnaround, logo ela vai se recuperar e etc. Ele não aceita essa desculpa. Ele diz o seguinte: beleza, se essa empresa uma hora voltar a dar lucro, aí sim eu pago por essa empresa. Mesmo se eu pagar um pouco a mais, mas pelo menos eu vou estar comprando um ativo que agora certamente vai dar lucro. Logo, desse mandamento a gente já retira que você não deve comprar empresas em recuperação judicial ou que estão passando por turnaround. E pelo jeito essa estratégia dele deu muito certo, já que uma rentabilidade de 40% ao ano só veio seguindo essa estratégia. Particularmente isso até me faz refletir como investidor, por exemplo, comprando Cogna, que ainda está apresentando prejuízo, mas que eu acredito que vai dar lucro por conta de sempre ter tido um histórico lucrativo, mas que em 2020 acabou sofrendo muito. Mas ainda bem que eu tenho apenas um pequeno percentual do meu patrimônio líquido nessa empresa, afinal ela não está pagando nenhum dividendo, ou seja, não está produzindo fluxo de caixa, logo eu estou dependendo apenas da valorização e que determinadas condições sejam implementadas para que ela retorne a realmente ser uma empresa lucrativa. É por isso também que eu aumentei muito e continuo comprando minha posição em Banco do Brasil, que é uma empresa extremamente lucrativa que distribui ótimos dividendos e que está apresentando um desconto absurdo. Lembrando que aqui não é uma recomendação de investimento, mas se você investe em Banco do Brasil, conta aqui pra gente da Mirai e já deixa aí também o seu preço médio. E também, se quiser, deixa sua opinião sobre esses mandamentos que a gente está citando aqui para você. Sexto mandamento: compre empresas com liquidez. É preciso poder sair e entrar quando quiser. Essa é a mágica da Bolsa de Valores. Ora, ele fala: o que adianta eu entrar na Bolsa de Valores se não for para fruir da liquidez que ela me proporciona? E ficar comprando ações de empresas que negociam menos de 50 mil reais ou até 50 mil reais por dia. É mais fácil então eu comprar fora da Bolsa de Valores, que às vezes eu consigo até preços mais atrativos.
Ele não está aqui estimulando a rotatividade louca e maluco, aquele giro louco de carteira. Ele só está dizendo que é preciso você poder sair e entrar quando precisar. É essa liberdade que só é proporcionada pela liquidez que torna a bolsa de valores algo mágico, algo realmente atrativo. Não que você não possa comprar small caps, não é isso, mas também comprar ações, uma liquidez que, na minha opinião, abaixo de 200 mil já seria algo bem arriscado, realmente é algo para ficar longe, sabe? Mas aí é com você, né? Sétimo mandamento: procure empresa boa e barata. Só que tem uma coisa, empresa boa tem bastante, assim como empresas baratas. Mas os dois juntos, aí sim é difícil. Então você tem que procurar empresa boa e barata ao mesmo tempo. Essa que é a parte difícil como investidor. Eu vou dar um exemplo. Hoje, admito, empresa barata, Cogna, tá barata, mas é boa? No curto prazo, parece que não. Então essa é uma empresa barata. IRB, tá barata, é boa? No curto prazo, parece que não. Agora, Magalu, é uma empresa boa? Sim, ótima. É barata? Óbvio que não. Tá vendo? Agora, empresa boa e barata, Banco do Brasil. É boa? Sim. Uma empresa centenária do setor bancário e que sempre apresentou lucros e sempre pagou dividendos, tá barata? O louco, é só pegar os múltiplos de Banco do Brasil, negociando a 0,6 valor patrimonial, um PL ridículo, abaixo de 5. É isso. Esse é o papel do investidor, para que ele tenha consistência no mercado. Oitavo mandamento: nunca siga dicas. Fique longe delas, estude você e avalie por si. É aquela história, ficar pegando dica quente é muitas vezes a receita para o fracasso na bolsa de valores. O Barsi também cita isso. Ele cita como exemplo a situação de que na época das empresas do Eike Batista, inclusive a MMX que faliu recentemente, nesse ano ainda, tinha um monte de casas de análise na época que recomendava a compra das ações do Eike Batista. Não só a mídia, mas como casas de análise. E muita gente perdeu dinheiro seguindo essas dicas quentes. Mas qualquer pessoa que estudasse profundamente essas empresas chegaria à conclusão de que era um péssimo investimento. E não foi diferente. Por isso, cara, dica: fique longe. É como o Lírio Parisotto brinca. Se alguém vir me dar uma dica, eu falo assim: fica pra você. Eu nem quero saber, porque ele já sabe que não presta. Pode até prestar, mas ele não quer correr esse risco. Ele quer tomar a própria decisão. Se for para delegar para alguém, então que passe para um fundo, passe para um gestor. Entende o raciocínio? Nono mandamento: tenha coragem de apostar contra o consenso. Controle o medo na queda e a ganância na alta. Essa aqui é uma lição que eu gosto muito: apostar contra o consenso. Muitas vezes o consenso já precificou tudo, ou ele está completamente errado. Não é porque uma minoria tem determinado entendimento que ela está errada. Muitas vezes o certo está na minoria. Mas ainda assim, no curto prazo, a maioria pode estar completamente irracional, como por exemplo, de novo, o Banco do Brasil. E aí, se você for apostar contra o consenso, você tem que controlar o medo, porque pode ser que a volatilidade te cause um grande dano psicológico. E aí, você vai ter que administrar isso na sua cabeça. E também precisa controlar a ganância nas altas. Na verdade, alta é para você ficar de fora muitas vezes. Você sabe que os sentimentos que destroem o investidor é medo e ganância. Isso aí a história já mostrou. Na verdade, é aquela velha história. Na queda você tem que estar feliz porque o mercado está te dando uma promoção. Uma promoção de 30% a 40% de desconto para você comprar. E na alta, você muitas vezes tem que ficar de fora, ficar quietinho. É igual ele fala, o mercado nessas horas premia a vagabundagem. Não faça nada, seja inerte. Também não simplesmente sai vendendo. Porque quando que uma ação está cara? Não é porque ela simplesmente subiu demais, mas é quando ela simplesmente não lucra como deveria, ou quando ela não distribui proventos como deveria. Aí sim pode ser o caso, não é certeza, de vender essa ação, ou no máximo realizar parcialmente o seu lucro. Esse mandamento aqui é o básico do investidor que quer ter sucesso: ficar feliz nas quedas. Não precisa ficar triste na alta, simplesmente ficar frio. É igual ele fala, o investidor tem que ser frio igual bunda de pinguim. É a analogia que ele faz. E o 10º mandamento: apostar no azarão. Buscar sempre que possível empresas subavaliadas. O papel do investidor também é buscar empresas que estão descontadas. E se ela está descontada é porque ela, naquele momento, é impopular. Vou dar um exemplo: Sanepar, com essa crise hídrica, negociando abaixo de R$4 a sua ação preferencial, negociada a múltiplos interessantíssimos do ponto de vista objetivo da análise fundamentalista. Só que hoje muita gente acha que ela é mico, um azarão.
Só que ela está sendo uma empresa subavaliada no mercado no momento. E eu não invisto nela porque eu já tenho Copasa e aí eu não quero entrar no excesso de diversificação. Se for para diversificar bem, igual eu estou fazendo, eu diversifico no setor de energia elétrica, que eu entendo que é muito mais resiliente que o de saneamento. Mas, fora isso, o Sanepar obviamente é muito barato. Lembrando de novo, não estou fazendo recomendação, mas é o que está objetivamente descrito nos múltiplos da empresa. Isso aí qualquer um conclui. Mas o problema é o sentimento especulativo do mercado no curto prazo. E por que o Lírio Parisotto tem tanto sucesso com esses 40% de rentabilidade do seu fundo? Que ele busca azarões, empresas subavaliadas, subprecificadas pelo mercado, muitas vezes de forma intencional, porque muita gente consegue manipular preço para conseguir ganhar muito mais dinheiro, mas você, como pequeno investidor, precisa ficar atento e agir de forma fria e calculista para conseguir e ter coragem de apostar nos azarões que estão esquecidos pelo mercado. O mercado não consegue esquecer empresas baratas por muito tempo, tá? Pode acontecer de ficar 1 ano, 2 anos, mas mais do que isso, é muito difícil de acontecer. E aí pessoal, o que vocês acharam? Já conheciam o Lírio Parisotto? Deixa aqui nos comentários. De novo, eu não apoio o comportamento dele que ele já teve fora do mundo dos investimentos, e por questão de ética eu não vou ficar comentando sobre isso aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!